Olá pessoal, tudo bem? Então, iniciando a série de perguntas e dúvidas, eu escolhi um tema muito importante, porque tem sido um tema em que vários clientes perguntam e tem sido um tema em que várias pessoas enviaram perguntas sobre isso, em que eu também pensei sobre isso, porque minha mãe é professora, só que minha mãe é professora da escola pública, de uma escola pública, de uma rede pública, é diferente do que está acontecendo. O tema de hoje é escolas particulares versus o coronavírus. E agora, Guilherme? Resumindo todas as perguntas, as pessoas me perguntaram: existe uma situação em que eu contratei, partindo do pressuposto do contrato, falando não numa linguagem jurídica, mas numa linguagem normal, que vocês entendam. Eu tenho um contrato com o colégio de que o colégio me dê uma aula presencial. No entanto, o colégio está me dando uma aula por vídeo. E agora, Guilherme, o que ia acontecer? Relações contratuais. Nesse caso, gente, pessoal, aconteceu uma coisa que foi o coronavírus, que é o Covid-19, que mudou completamente todas as relações e todos os pensamentos. Então, nesses casos, vale mais o consensual do que o litigioso. Qual é a diferença? Litigioso é briga. Consensual é você entender, é você saber, como operador do direito, como advogado, como juiz, promotor, qualquer pessoa, é você entender que naquele caso dali não tem por que brigar, porque as duas partes podem ter uma conciliação. Nesse caso do coronavírus, a gente não tem uma lei que fale sobre isso, porque a lei dos contratos diz, é clara. A lei dos contratos é clara. Se você contratar uma coisa, você tem aquela coisa. Se você não tem, você ou não paga ou vai respeitar o que está no contrato lá. Isso interfere por quê? Porque muitos colégios estão, nesse caso, muitos colégios particulares daqui de Feira de Santana e da cidade de Salvador também, estão disponibilizando aulas online. Então, respondendo à pergunta. Esse contrato online, esse contrato que foi desfeito, se fosse numa relação jurídica normal, vocês poderiam sim pedir a rescisão do contrato, poderiam pedir de volta o valor, dependendo do caso concreto, claro, não é? Vocês poderiam entrar com ações desse tipo, poderiam ir conversar com o colégio e pensar em não pagar a mensalidade. No entanto, nós vivemos em uma situação totalmente diferente, em que os colégios, eles do nada, eles tiveram que parar, eles não tiveram como oferecer o serviço que eles prestaram. Então, no direito e na vida real, no que a gente vive, no que a gente está vivendo, é o que? O colégio tem uma situação também. Então, o contrato ele precisa ser respeitado pelas duas partes. Uma relação é feita por duas partes, não importa quantas pessoas. Mas essa relação de colégio e indivíduo que contratou o serviço são as duas partes. Então você tem que entender o que é que está acontecendo no momento, o que é que o colégio está oferecendo e o que é que os pais que estão pagando, que geralmente são os pais e as mães, que quando eu digo os pais e as mães, os pais são os pais e as mães, eles estão recebendo sobre isso. O que é que está acontecendo? Depende do caso concreto. O que é que eu vou dizer sobre a escola particular e o Covid-19? Primeiro, mensagem de consciência do momento. Temos que ter a consciência de que o colégio também está passando por uma crise. Apesar de você, que não está tendo lá o que você contratou, não receber, o colégio também está passando por uma crise. Alguns colégios não estão tendo aulas físicas. Então, recebem conta de energia, contas altíssimas de energia quando tem aulas físicas. Hoje em dia eles estão sem nenhuma despesa relacionada a isso. Se esse colégio não tem nenhuma despesa e não oferece nenhum desconto, mesmo ainda, e pior ainda, não oferece nenhuma aula pelo YouTube, por qualquer coisa, qualquer modo que eu tô falando com vocês aqui, não oferece nenhuma assistência, esse colégio, ele não tá sendo justo na relação. Ele não tá entendendo que todo mundo aqui tá vivendo uma coisa diferente. Então esse colégio, ele não tá tendo o senso de consenso, do consensual. Ele tá tendo o caso do litigioso, então não tem jeito, o judiciário vai ter que decidir isso daí. Mas entendam que se o colégio, ele fornece aulas, ele deu um jeito, não tem aula, ele prometeu aula, ele deu um jeito. Ele fornece aulas por meio de videoaulas, como colégios que estão acontecendo na cidade de Feira de Santana e Salvador, que é a coisa prática que eu estou vivendo.
e que é o correto a se fazer. Ele tem um meio de fornecer o serviço que foi prestado, que foi prometido, que foi a educação, prestar a educação. Pronto. Alguns colégios fornecem e estão fornecendo isso. Ótimo. Ótimo. Com descontos na mensalidade. Por quê? Porque, claro, houve gastos para que houvesse a implantação do sistema, ou até mesmo pelo YouTube a pessoa poderia gravar. Mas o colégio não está tendo as mesmas despesas que estava tendo se fosse presencial, se fosse um contrato presencial. Então tem que haver esse desconto. Eu entendo. E a justiça social, a responsabilidade social, entende que sim, deve haver esse desconto. Se não houve, é o caso concreto e você tem que ver lá, ó, explicar com o colégio, dependendo o que é que ele vai fazer. E isso você tem que procurar um advogado de sua confiança ou, ou não resolver, porque eu não tenho como responder essas perguntas bem específicas aqui. E nessa relação de colégio, nós observamos que vários colégios, nós que eu digo somos nós advogados e nós professores também, porque além disso, na minha família, além de minha mãe ser professora, minha irmã trabalha como na verdade, é como uma pedagogia para crianças. E essas crianças desse colégio particular em que ela trabalha, esse colégio ele está tendo uma disponibilidade de aulas incrível, incrível. Então, esse colégio está suprindo essa necessidade. Nesse caso, sem citar nomes, e sem citar o nome de minhas irmãs também, porque as duas são professoras e uma decidiu outra coisa. Mas isso não importa agora. O que importa é a visão e o exemplo do colégio dessa pessoa que eu estou vendo, que, poxa, nessa relação, olha aí, o colégio ele está oferecendo um serviço diferenciado. E diferenciado no sentido de que o colégio tem 4 horas de duração de aula. Eu tenho que estar ali 4 horas de duração. Eu entendo que o justo eu tenho que estar ali 4 horas de duração com o aluno. Por quê? Porque o aluno está em casa com o pai. E numa quarentena é muito difícil. É muito difícil dizer que é normal, e a psicologia que vai dizer isso, a psiquiatria que vai dizer isso, não é minha área, mas eu entendendo como ser humano, eu entendo como ser humano que não é normal estar com as crianças durante muito tempo presos dentro de uma casa. E você não sendo professor e tendo que ajudar você sendo pai, se identificando como um professor. Então você está fazendo o trabalho do colégio? Não, tem que ser uma disponibilização de aula, de conteúdo, que tenha o acompanhamento do colégio. E que o colégio se mostre, nesse caso, dando dica também para os colégios que me perguntaram, os colégios que me falaram e agora o que fazer, preste o serviço do melhor jeito que você pode prestar. Pronto. E aí não vai ter complicação com isso. Respondendo a pergunta dos pais sobre os descontos, sim. Sim, acredito que deve haver descontos, mas depende do caso concreto. Isso significa que pode sim haver desconto, então peça o desconto. Se o colégio não deu desconto, tente conversar com ele ou procure um advogado. No caso dos pais em que o colégio não deu desconto nenhum e agora o colégio não deu desconto nenhum e não disponibilizou nenhuma dessas ferramentas que eu expliquei. Esse colégio ele não está tendo a responsabilidade que eu falei antes, a responsabilidade social, e esse pai está sofrendo também, porque ele está sofrendo economicamente, porque todos nós estamos, eu estou sofrendo economicamente. E todo mundo está sofrendo de uma forma diferenciada, mas entendendo o outro e me entendendo também. Então eu sei minha possibilidade, né? Eu como pai, sei que estou pagando o colégio do meu filho e ele não está fazendo nada para isso. Então nesse momento é a hora de entrar em contato com o colégio, conversar com o colégio. E o colégio tem esse dever moral, esse dever social de prestar essa assistência. E como não existe uma lei, o colégio ele precisa, como uma forma de respeitar mesmo os princípios do contrato, que é o de prestar o serviço dele, dar um jeito de prestar o serviço dele, ou então ele não vai receber.
E eu não estou dizendo aqui no caso concreto. Eu estou dizendo em situações que podem acontecer. Eu estou mostrando para vocês várias situações que podem acontecer, mas depende do caso, porque pode se entender por conta do coronavírus, outra pessoa, que outro advogado, que por conta do coronavírus, o colégio não tinha o que fazer e decidiu aquilo dali pronto. Pagou a mensalidade porque o contrato foi de 12 meses, porque na realidade, eu preciso explicar isso do contrato. O contrato do colégio não é um contrato que, apesar de você, pai, pagar mensalmente, você contrata mensalmente. Não é um contrato mensal. É um contrato que você já faz no ano. E aí você divide nas parcelas. Então, o fato de você parar de pagar algumas parcelas e ser inadimplente, você está descumprindo o contrato naquele caso dali. Só que naquele caso dali, o colégio não estava fazendo nada, mesmo com a situação do coronavírus. Então, vamos analisar aí, né? Vamos para o judiciário, então, discutir sobre isso. Outro ponto também muito importante é o caso do acompanhamento. O colégio está tendo esse acompanhamento. O colégio precisa prestar esse acompanhamento para o pai e a mãe, que precisa também desse apoio nesse momento. Então os professores precisam nessas plataformas que criarem. Então é uma dica, como eu já dei algumas aulas, já dei algumas dicas e eu faço isso que eu estou fazendo agora. Então, a pessoa precisa estar disponível, o professor precisa estar disponível às dúvidas do aluno e do pai, porque o pai está ali na hora, no momento. Então, se o colégio não disponibilizou as horas de estudos em que ele teria e não disponibilizou uma forma de contato, como através de e-mail, o professor, que eu entendo, deveria estar ali presente. Se for uma aula gravada, tudo bem, não importa. Não tá, ele tá passando o conteúdo para você. O ano letivo não pode acabar por isso. Então as pessoas precisam estudar e tentar continuar a vida e se adaptar. Mas o que acontece é o seguinte, o pai não pode ter para si essa responsabilidade, que ele tem a responsabilidade já de educar o seu filho. Mas a gente passa para o colégio, para o professor, que é formado e na verdade tem aquele conhecimento de passar aquilo e sabe como explicar. Nem muitas pessoas não sabem como explicar um assunto que elas têm certeza que elas sabem. Então não é chamar o pai de ignorante, não é dizer que o pai não sabe, mas é dizer de que, poxa, eu contratei um colégio para o meu filho e esse colégio, ele está disponibilizando as aulas online, mas não está disponibilizando um meio em de que meu filho faça perguntas e de que eu também faça perguntas. Como é que eu ensino meu filho quando acontece isso? Ou dos próprios colégios, dicas para os colégios, de que os colégios deem dicas também para os pais. Então, que mantenha esse diálogo. Então, resumindo, esse vídeo aqui ficou muito mais longo porque o fato é muito diferente e existem muitas possibilidades e depende do caso concreto. Eu tive que explicar um pouco sobre cada uma das coisas e ainda faltam outras coisas. Mas mesmo assim, os assuntos principais relacionados ao colégio particular e o coronavírus e o Covid-19 é isso. Depende do caso concreto e deve existir essa relação entre as duas partes de que entendam que, poxa, a gente está vivendo no momento, vamos se ajudar. Presta teu serviço que tu contratou no contrato, que tu prometeu no contrato, que eu vou prestar meu serviço que eu prometi no contrato, sendo que as pessoas que se comprometeram a pagar tem que pagar a mensalidade, porque, gente, por trás do colégio tem professores. Por trás dos professores tem a vida de outras pessoas. Então, isso é a empatia também. Então, você tem que ter a responsabilidade de pagar se o colégio está prestando o serviço do jeito que ele está prestando, de um jeito que como se ele tivesse sido prestado se não houvesse o coronavírus. O colégio está fazendo de tudo para isso. Então, nesse momento de agora, é a análise do caso concreto pelo judiciário e é a análise do consenso entre as pessoas da relação, entre as partes da relação. Provavelmente, as partes precisem de advogados. Colégios têm advogados, porque eu tenho clientes que são de colégios, que tiraram dúvidas comigo também, e eu falei a mesma coisa que eu estou falando nesse vídeo aqui agora. Então, mas no caso deles, no caso concreto deles. Então, explicando para vocês, é uma relação em que nunca existiu antes.
É uma coisa que nunca existiu antes. Tem o direito contratual, vocês têm um contrato para isso, mas se o colégio respeitar o contrato de prestar o serviço de uma maneira efetiva, vocês têm um dever de pagar. Então, vocês, no sentido de respondendo pais, vocês pais têm o dever de pagar. E vocês colégios têm o dever de prestar efetivamente naquilo que é na sua possibilidade. Se você não conseguiu o apoio completo para o pai, você vai dar um desconto. Então, isso daí sim eu concordo. Deve haver o desconto. Em outras situações, como você não está usando nenhuma plataforma, você está postando vídeos pelo YouTube, você dá um desconto também. Então, tudo tem um caso concreto. Então, analise primeiro com seu colégio, com o colégio do seu filho. Procure uma orientação jurídica relacionada ao seu caso, se você se encaixa em alguma dessas situações. Busque um advogado de sua confiança, porque nesse momento é um advogado de sua confiança mesmo. Porque é uma coisa que aconteceu, que nós todos do mundo do direito também ficamos de mãos atadas, porque nós trabalhamos muito com a lei. E não existe, nesse caso, leis que viriam a previr, legisladores que viriam a previr no futuro, no passado, que o coronavírus iria existir. Então nós todos estamos nessa situação, aprendendo juntos, eu aprendendo com vocês, que são as dúvidas de vocês que me fazem pesquisar isso, que me fazem pesquisar todas as outras coisas, e vocês aprendendo que realmente vocês têm aqui esse direito, mas vocês precisam analisar nesse momento o caso concreto. O caso de vocês. A relação de você estar se sentindo injustiçado pelo colégio, de verdade, para não encher o judiciário de ações que superlotam e que são desnecessárias. Você está se sentindo injustiçado pelo colégio, então procure o judiciário. A orientação jurídica e a consultoria, eu sempre digo que é necessária, porque você tem que ver, se você tem uma situação dessa, procure um advogado, porque o advogado vai saber resolver a sua situação no seu caso. Isso daqui são informações, não é uma consultoria. Então você não sabe tudo do assunto ainda. Você sabe a base do que eu te dei, a base da relação disso, entendeu? Por fim, que eu falei demais, porque eu me empolgo mesmo quando eu tô falando sobre um assunto diferente, sobre um assunto que eu gosto. Não gosto do coronavírus, não é isso que eu quis dizer, porque muitas coisas que a gente fala hoje em dia online podem até parecer injustas, mas na verdade o que eu estou dizendo é que eu gosto de prestar informações para vocês de coisas que eu também estou aprendendo. Porque eu estou aprendendo muito na parte do direito com o coronavírus. E as dúvidas de vocês, como essas do colégio, como as informações de minha irmã, como as informações de minha mãe, das pessoas que vieram falar comigo, desse cliente do colégio, desse outro cliente também de uma situação como essa, tudo isso junto forma o que eu gravei no vídeo agora, que são informações importantes que a sociedade, que vocês precisam saber. E vocês souberam. E acho que eu cumpri meu papel hoje, falando sobre esse assunto. Divaguei um pouquinho porque eu precisei refletir, porque esse é o momento de reflexão. Mas é muito importante que você, nesse momento, procure saber se encaixa nessa situação e procure saber se é necessário o litigioso ou a gente pode ir no consensual, no acordo. Vamos tentar a conciliação. É bem mais fácil, é bem mais rápido, mas uma conciliação justa. Então vamos ser justos. Vamos nesse momento ter responsabilidade, não social só, como eu falei, mas responsabilidade do universo, do mundo todo. Porque vai afetar tudo. O coronavírus vai afetar tudo, então você tem que fazer a sua parte. Então nessa demanda, nesse caso do colégio com coronavírus, veja seu caso e analise se realmente é necessário um litígio, uma briga com o colégio prestou a assistência. Observe muito isso do caso concreto. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou por aqui.